Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmão Agrimeron certamente está ocupadíssimo. Também não sei, não telefonou para mim, nem para ninguém aqui. Nosso pastor certamente também está com suas ocupações. Mas vamos dar início ao trabalho. Quando um deles dois chegar, então ele tomará a dianteira do trabalho em nome do Senhor. Amém? Eu convido todos a colocarmos em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido aqui o presbítero, irmão Fábio, para orar com toda a igreja em favor do nosso pastor e também do irmão presbítero, nosso irmão Agrimeron. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade. Oremos ao Senhor nosso Deus. Amém, meus amados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, seja louvado e exaltado o teu santo nome para sempre. Somos gratos a Ti por mais uma sexta-feira tem chegado e estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te cultuar. Eu Te peço a bênção em favor dos teus servos aqui se encontram, que estão se aproximando. Em favor do nosso pastor, da sua família, Senhor, guarda o Teu servo, presbítero Agrimeron, demais, Senhor. Meu Deus, que estão envolvidos também nesta obra do centenário, nossa festividade. Pai querido e santo, que tudo seja para a glória do Teu nome. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem estaria dando início do trabalho seria o presbítero Adonias. Também não chegou. Ore por ele, em nome do Senhor. Certamente os homens estão ocupados. Convido o irmão para entoar o Senhor com os doidinhos da harpa, depois louvor perene. Querida igreja, a paz do Senhor. Estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 107. Você que trouxe sua harpa. Estamos sem retorno, Adinaldo. Por gentileza. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. A igreja, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua
a cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, glória a Deus, firme, aleluia, firme nas promessas. Oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Vem o vendaval, vem a tempestade, firme na promessa. Vem a luta, firme na promessa. Todos, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de amém. Você diz amém? Glória a Deus, glória a Deus. 400. Aqui. 469. 469. Cantar bem animadinho para não. Quando angelical trombeta neste do estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, aleluia, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvir Jesus chamar. Passarão a terra, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória. Bem alegre, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. Olha que maravilha, o meu nome anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Aleluia! Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. É a nossa esperança. Glória, glória, aleluia, ouvi Jesus a me chamar. Maciel, Maciel, aleluia, firme na promessa. A maior promessa é a vinda de Jesus. Ah, Jesus não me curou, mas Ele está voltando firme na promessa. A porta não abriu, mas está firmado na promessa. Ele vai voltar. Firme nela, firme nela. Aleluia, quem está firme? Olha aí, os firmes. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar.
Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a mim. Olha. A me chamar. Diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvor perene tem 2 hinos para entoar. Por enquanto.
sim ao Senhor Jesus, meu Salvador. Adorarás sim, adorarás sim, adorarás sim ao Senhor Jesus. Aleluia. Jesus está entre nós. Jesus está aqui. Dê glória a Deus. Eu convido os oficiais para recolher os santos dízimos e as ofertas, enquanto a abençoada de Deus vai louvar a Deus com mais um hino. Em nome de Jesus, os oficiais estarão recolhendo os dízimos e as ofertas para manutenção, despesas que aqui chegam em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, 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 oh, aleluia, 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 aleluia. Amém. Pode ir, queridos, pode ir para ganharmos o tempo. Pode louvar, irmãos, em nome de Jesus. Dois. Dia da vitória se aproxima e a hora
ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Das nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu, este não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. As nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Mas eu sei que Jesus breve vem. Mas eu sei que Jesus breve vem. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo, tem um aviso. Glória a Deus. Amém? Aumentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Irmãos, graças a Deus pela oportunidade. Nessa nossa fala, ainda é a respeito da nossa construção ali no Jardim Acácia, da reforma, aonde a gente forneceu. Quem tinha aqui, os irmãos cooperaram, nos ajudaram, e assim a obra do Senhor tem sido feita. Ainda faltam alguns detalhes, os irmãos sabem que estamos em fase de acabamento, e sempre os acabamentos é mais complicado, mas organizamos mais alguns eventos, e nessa feita vamos fazer o Dia da Beleza. Isso aí diz respeito às mulheres, né? As mulheres que gostam de fazer uma chapinha no cabelo, uma escovinha, também mão e pé. Então ali estamos fazendo a programação no dia 22. As irmãs, por favor, quiser anotar, dia 22 de novembro desse mês. Estamos apenas R$ 25. Aí você tem direito
a fazer a mão, pé e escovinha. E são com profissionais, viu, irmãos? A irmã Dilean, que é daqui, as irmãs conhecem. A irmã Adriana, a esposa do Diácono Sóstenes também, que trabalha nessa área. Então, são pessoas profissionais, com material profissional. As irmãs só vai pagar os R$ 25 no dia. Isso vai ser um dia de domingo. As irmãs já vêm para o culto com o cabelo bonitão, bonito, né? Com a unha feita, com o pé feito. E assim as irmãs estão ajudando a obra do Senhor, né? Para a gente terminar ali aquela reforma. Então, se as irmãs puderem nos ajudar a obra do Senhor, na verdade, vai estar pegando o nome lá na frente. A irmã Ana, a Adilai, a minha pessoa e o irmão Alain lá fora após o culto. Então, não se esqueça, apenas R$ 25, né? Fazer uma linda escovinha com profissionais, a mão e pé. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém? Querida igreja, mais uma vez a paz do Senhor. Queridos, próximo domingo estaremos encerrando as inscrições para o nosso encontro de casais, né? Para os que ainda não se inscreveram e que desejam, temos até domingo, dia 28, na nossa subcongregação Alto da Conceição, estaremos realizando nosso encontro de casais com o pastor, está aqui, cartaz, pastor Neemias Cavalcante, sua digníssima esposa, irmã Alzineide Maria, tá? Valor da inscrição, 0,800, você não vai pagar absolutamente nada, o casal vai entrar 3 horas da tarde e vai sair 8 da noite, com toda a estrutura, coffee break, etc, etc, etc. Se você ainda deseja fazer, me procure apenas o seu nome completo para efetuarmos as inscrições. Já está tudo planejado, pronto, esperando todos os casais a participarem lá, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. O irmão Daniel, filho da irmã Valfrida, pede as orações pela sua irmã Dalva. Ela acabou de ir ao pronto-socorro se sentindo mal. Mas o Senhor está com eles, e em nome de Jesus, se a igreja crer e orar, Jesus vai curar em nome de Jesus. Amém? Então, com esse amém, eu já creio que o Senhor já está tomando as providências de tudo. Queridos e amados irmãos, próximo domingo, a partir de 8 horas da manhã, até às 15 horas, jejum para toda a igreja. De 8 horas da manhã até 9 horas da manhã, escola dominical. De 9 às 11, de 11 a meio-dia, oração. De meio-dia a 1 hora da tarde, louvor e palavra. De 1 hora da tarde até as 2 horas, oração. E de 2 horas até as 3 horas, louvor e palavra, todos aqui na presença do Senhor, adorando e exaltando ao Rei dos Reis. Essa oração, esse jejum e oração é para os irmãos pedir a Deus sobre o centenário, sobre a família, sobre diversos problemas que os irmãos estejam enfrentando, mas principalmente sobre o nosso centenário, para que Deus abra todas as portas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Convido toda a igreja a colocarmos de pé. Aqui está o nosso pastor, o pastor da nossa igreja. A oportunidade é toda dele. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação desse texto e depois prosseguiremos no estudo dele, em nome de Jesus. Já tivemos a oportunidade de iniciá-lo, porém, dado outras atividades aqui na igreja, não foi possível prosseguirmos, mas é um estudo de muita relevância. Já foi recolhidas as ofertas? Amém. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amados, não creais em todo espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E todos dizem? Amém. Vamos orar, irmãos, quantos necessitam das orações? Oremos pela nossa cidade, oremos pela pessoa que foi agora ser socorrida, irmã do Daniel. Oremos pela França, houve um atentado agora à noite na França, em Paris, e mais de 40 pessoas morreram assassinadas, ataques de terroristas. Agora também no centro da cidade, várias lojas estão sendo incendiadas, pegaram fogo, os bombeiros estão lá. Não se sabe se é revanche das ações policiais. O mundo está conturbado, perturbado, está em confusão. Mas a Igreja de Cristo está em paz e por isso pode orar pelo mundo. Amém? Oremos então pelo mundo para Deus ter misericórdia. Vamos orar com o presbítero Fábio. Amém, meu Deus. Mais uma vez saudamos a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez elevamos as nossas vozes à Tua presença, Senhor, te pedindo misericórdia em favor, Senhor, do mundo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da humanidade. Repreende, Satanás, toda a fúria do mal, Senhor, que está com raiva, Senhor, da humanidade e tragando, levando para o inferno. Eu te peço a tua bênção em favor do mundo, meu Deus, das autoridades, em favor do nosso país, do nosso estado. Guarda as autoridades constituídas por ti, ó Deus. Meu Deus querido, também os enfermos, Senhor. Até sabe o que é pedir oração em favor da sua irmã que está indo aí para o hospital. Toma a frente da vitória. Repreende o mal, Senhor. A vitória é nossa pelo teu poder, pelo teu sangue. Pai Santo e eterno, os trabalhos são realizados no final de semana. Tudo seja para a glória e louvor do teu santo nome. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Assentai-vos, irmãos. Tem alguém nos visitando nesta noite? Queridos irmãos, nosso estudo baseado na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, está subordinado ao tema a necessidade de discernimento espiritual nos últimos dias. Quem esteve aqui na primeira parte do nosso estudo? Quem esteve? Glória a Deus, muitos estiveram e puderam sentir, aleluia, a riqueza desse estudo bíblico que o Senhor preparou para a nossa alma. Louvado seja Deus. A necessidade de discernimento espiritual nos últimos dias. Recapitulando, quando falamos de necessidade, falamos de algo que as pessoas necessitam. E em se tratando da palavra discernimento espiritual, nós também precisamos informar aos irmãos, esclarecer, que esta expressão discernimento espiritual é uma expressão que consta na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, e ela quer dizer a capacidade que o crente tem ou recebe da parte de Deus para identificar as manifestações espirituais, quais são as suas origens, quais são as suas fontes. E eu disse na primeira parte do nosso estudo que manifestações espirituais, elas têm pelo menos duas procedências. Tem a procedência divina, que procede de Deus, que é produzida por Deus, e tem ou vem também de uma outra fonte secundária, que é a fonte do mal,
a fonte maligna promovida ou produzida por Satanás, que é o pai do engano, que é o enganador da humanidade. Então, discernimento espiritual, capacidade para identificar de onde procede as manifestações espirituais. Se alguém lhe perguntasse o que é discernimento espiritual, o que você responderia a tal pessoa? Você diria que discernimento espiritual é a capacidade sobrenatural, é a capacidade a qual Deus concede ao crente para ele identificar pelo Espírito Santo de onde procede certas manifestações sobrenaturais, se elas procedem de Deus ou se elas procedem do maligno. A Bíblia está repleta, irmãos, especialmente o Novo Testamento, desse tipo de ensino. Mas as manifestações espirituais, tanto do bem quanto do mal, a Bíblia, as Escrituras são fartas, são soberbas, ou estão sobejando de exemplos, não é, que retratam esses tipos de manifestações. No Antigo Testamento, não somente Deus operou, mas o maligno também operou. Eu poderia trazer vários exemplos aqui de manifestações espirituais, que a Bíblia faz menção dela, mas vou apenas trazer um exemplo do Antigo Testamento e outro exemplo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos quando Deus mandou Moisés e Arão irem até Faraó com a mensagem e a determinação divina para aquele grande monarca libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito, liberando-o para seguir para o deserto. Moisés, um dos primeiros milagres foi a vara de Moisés transformar-se em serpente. Aleluia! Milagre extraordinário, não é? Uma manifestação sobrenatural que realmente chama a atenção. Uma vara de madeira se transformar de forma sobrenatural em uma serpente, em uma cobra, é algo realmente, como já disse, que desperta a atenção das pessoas. Mas imediatamente Faraó aciona seus magos, seus mágicos, e aqueles mágicos também com um poder sobrenatural, porém não procedente de Deus, faz com que uma vara também se transforme em cobra. E aí Faraó podia desafiar Moisés e Arão e dizer: está vendo? Vocês transformaram a vara de vocês em cobra, mas os meus machos também têm essa mesma capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém que observou aquele acontecimento ficou crendo que Moisés não passava também de um mágico, não é, de um realizador de mágica. Porém, a Bíblia diz que a vara de Moisés, transformada agora em cobra, engoliu a outra serpente, porque aquela era inferior à serpente que foi transformada pela vara ou da vara de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o maligno mostrou que tem também condições de realizar ou de manifestar, não é, obras sobrenaturais e por isso se requer discernimento, se requer essa capacidade de interpretar, de entender quais são as fontes, não é, que operam no mundo, se de Deus, se do maligno. No Novo Testamento, em Atos capítulo 16, nós vamos encontrar uma outra situação, também de uma manifestação espiritual, que aparentemente teve procedência de Deus, contudo foi uma ação maligna. Diz a Bíblia que Paulo, chegando na cidade de Filipos, Atos capítulo 16, ele transitando com seus companheiros de missão ali naquela cidade, uma jovem escrava, que era uma pitonisa, ou seja, uma médium, uma pessoa que era usada pelo maligno, não é, para adivinhar as coisas secretas, se dirigiu a Paulo e aos seus companheiros por mais de uma vez. Estes homens nos anunciam o caminho de Deus, o caminho da salvação. Ela disse uma verdade. Paulo realmente com seus companheiros estavam anunciando, não é, a salvação, o evangelho,
o perdão, a libertação dos pecados. E Paulo passou algumas vezes, todos próximo daquela adivinha, e quando Paulo passava, ela então afirmava essa verdade, que era uma verdade não obstante ser de procedência maligna. E por que foi que o diabo usou aquela moça escrava para falar acerca de uma verdade da missão relacionada àqueles dois servos de Deus? Que ele queria enganar as pessoas. Ele queria enganar. O objetivo dele não era outro, era enganar. Mas Paulo, que tinha essa capacidade sobrenatural para discernir as manifestações espirituais, logo viu que aquela mulher não estava sendo usada pelo Senhor para falar ou para revelar a verdade a respeito deles. E o que Paulo fez? Repreendeu aquele espírito de adivinhação e naquele exato momento daquele exorcismo espiritual, daquela libertação espiritual, aquela moça ficou liberta, o demônio saiu dela e ela perdeu a capacidade de continuar adivinhando, não é? Os segredos relacionados às pessoas. Por isso Paulo pagou um preço, mas não é esse o objetivo do nosso comentário. A verdade é que Paulo, se ele não tivesse essa capacidade de discernir quem estava falando através daquela moça escrava, aleluia, Paulo teria recebido aquele falso elogio e teria se confundido, a obra de Deus teria sido confundida com a obra do maligno. Então, irmãos, essa necessidade de discernimento espiritual não foi necessária apenas nos dias bíblicos, nos dias do início da igreja, mas ainda hoje continua sendo uma necessidade premente, urgente para a igreja do Senhor, porque muito mais hoje do que no passado, o maligno continua a sua obra de engano, levando as pessoas a acreditarem no erro por causa das suas manifestações espirituais, muitas vezes até parecendo com a obra de Deus, parecendo com aquilo que Deus fala em sua palavra. Porém, quando nós trazemos para o teste das Escrituras essas manifestações, elas não passam, não são aprovadas, muito pelo contrário, são reprovadas pelo crivo da palavra do Senhor. E aqui nesta primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 1 a 6, nós então encontramos o apóstolo João falando a respeito dessa necessidade de discernir os espíritos. Nós já falamos alguma coisa sobre esta carta, não é? Ela, juntamente com o Evangelho de João e o Apocalipse, foram dos últimos escritos do primeiro século da era cristã, escritos, estes produzidos pela pena inspirada do apóstolo João, o último apóstolo do Senhor que viveu até uma velhice bastante avançada. Está com a Bíblia aberta, meu amado irmão, minha amada irmã? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Vamos lá ao versículo 1. Leiam todos, por favor. Muito bem. Aqui no versículo 1, nós vamos encontrar 3 verdades. E eu dividi este versículo 1 em 3 pontos, não é? Que nos faz entender mais claramente a verdade da palavra de Deus exposta por João neste versículo 1. Primeiro, João recomenda cautela em relação às manifestações espirituais. Ele diz: amados, não creiais em todo espírito. Em que o crente não deve crer, irmãos? Em todo espírito. A palavra espírito aqui, eu expliquei na vez passada, no grego é a palavra pneuma. No hebraico, a palavra espírito se escreve ruach, que tem o mesmo sentido. E os tradutores da Bíblia, quando eles se deparam com essa palavra
na língua original, a palavra espírito nas línguas originais da Bíblia, então eles vão, pelo contexto das Escrituras, entender que tipo de espírito a palavra está se referindo. Então, quando a palavra espírito aparece nas nossas Bíblias com a inicial maiúscula, espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Você entende isso, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, todas as vezes que você vê a palavra Espírito na sua Bíblia, mesmo que não tenha Espírito Santo, mas a palavra Espírito apareça com inicial maiúscula, você logo entenda que é a referência ao Espírito Santo de Deus. Mas há outras duas menções da palavra Espírito que aparecem com suas iniciais minúsculas, ou sua inicial minúscula. A letra E vem minúscula. E essa palavra Espírito com a inicial minúscula, ela pode tanto estar se referindo ao espírito do homem, que habita no homem, ou a espíritos malignos, espíritos demoníacos. Neste caso aqui, neste texto que estamos estudando, espírito aqui não aparece com a inicial maiúscula, portanto não se refere ao espírito de quem? Ao Espírito de Deus. Não é o Espírito Santo que João está recomendando cautela. Amados, não creiais em todo espírito. Esse espírito aqui, obviamente, não é o Espírito Santo. Então só resta duas outras deduções para nós fazermos. Ou ele está se referindo ao espírito humano, que habita no ser humano, ou está se referindo ao espírito maligno, a um espírito maligno, ou a um demônio. E aí cabe nós irmos ao contexto para entendermos o texto. E a conclusão mais óbvia, mais lógica, é que João está se referindo a um espírito demoníaco. E os irmãos sabem que espírito não tem carne e não tem osso. A Bíblia diz isso em algumas partes. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito é um ser sobrenatural, espírito maligno, não é? Espírito maligno é um ser sobrenatural, que não tem carne, não tem osso, porém, não obstante, não tendo carne nem osso, ele tem a capacidade de tanto se materializar naquilo que ele queira se materializar. Ele pode se materializar numa pessoa que já morreu. Por isso que tem pessoas que andando, principalmente no passado, isso acontecia muito, quando o evangelho ainda não estava sendo tão propagado, ainda não havia chegado em muitos lugares, principalmente nessas regiões interioranas, regiões rurais do Brasil. Então as pessoas viam muito fantasmas, viam muitos espíritos, né? Eu vi o espírito de fulano, o espírito de fulano me apareceu. Que espírito de fulano que nada? Demônio, que tem a capacidade de se transformar naquilo que ele quer. E ele pode não somente se transformar assumir um corpo humano, como também pode se transformar ou assumir o corpo de um animal, um corpo qualquer. E além disso aí, dessa capacidade de se transformar em algo aparentemente real, para que a pessoa veja, no passado se contava de história, mula sem cabeça, saci pererê, curupira, não é? Fogo corredor. Não é assim? E que manifestações eram essas, irmãos? Se não manifestações demoníacas para afugentar as pessoas, para assombrar as pessoas. Eita, fulano virou lobisomem, está correndo lobisomem. Mentira! Satanás, os demônios, para enganar as pessoas. Irmãos, depois que o evangelho alcançou todos os cantos e recantos da nossa pátria, essas crenças desapareceram. Poder do evangelho. Quem vê mais ninguém falando em curupira? Quem vê mais ninguém falando em mula sem cabeça, em fogo corredor, em saci pererê, em boitatá, em não sei o que, acabou, essas crenças acabaram-se. O evangelho encarregou-se de mostrar que tudo isso é mentira. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Mas ele tem essa capacidade.
E além de ter a capacidade dos espíritos malignos de se transformarem até em anjo de luz, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, eles também têm condições de entrar em seres vivos, tanto em pessoas quanto em animais e até mesmo em objetos. Quantos e quantos casos, não é, de objetos que são comprados e levados para dentro de casa, ou alguém ganha de presente, e junto daquele objeto vai um espírito, ou mais de um espírito maligno, e fica lá trazendo transtorno. Fiquei sabendo de uma jovem senhora crente, que há poucos meses atrás, não desta igreja, caiu na besteira, falta de vigilância, falta de temor a Deus, falta de muita coisa. Caiu na besteira de se dirigir a uma tenda, a uma loja de produtos de macumba. Pessoa nascida no Evangelho, crente, membro da igreja, casado, foi passando na porta da loja, entrou. Aquelas lojas que vendem incenso, imagem de preto velho, de Iemanjá, de não sei de quê, entrou. E foi lá em busca de um determinado produto. A moça disse: eu vou lá dentro pegar um produto para você. Entrou, trouxe um recipiente pequeno e disse: eu recomendo isso aqui para você, para sua vida amorosa, sentimental. Ela casada, a menina, vida amorosa, sentimental, disse: levanta aí sua blusa. A moça, a irmãzinha levantou a blusa e ela passou o produto no ventre da irmã. E eu não posso contar o resto da história, porque foi só tragédia a partir daí. Só tragédia. E eu estou acompanhando esse caso, até ajudando alguém da família nesse sentido, certo? Então não é só em pessoas que esses espíritos entram, não é só em animais, mas em objetos também. Tenha cuidado naquilo que você recebe, especialmente se a pessoa que lhe der não é crente. Aí eu viajei para o Santo Juazeiro e trouxe rapadura, me lembrei de você e trouxe um pedaço de rapadura. Vai dar sua rapadura a quem você quiser, a mim não. Fui na Aparecida do Norte, fulano, e trouxe essa lembrança para você. Não receba, irmão. Obrigado, não quero. Glória a Jesus, não é? Porque aconteceu um caso com um primo meu. Ele pequeno, ganhou um boneco do He-Man, e ele mora com a minha tia até hoje, que é a avó dele. Hoje ele já tem 20 e tantos anos. Na época ele era pré-adolescente. Deram um boneco do He-Man. Ele brincou, depois enjoou, minha tia colocou numa estante na sala da casa dela. E a partir daí, irmãos, começou uma verdadeira tragédia dentro do lar da minha tia. Ela crente, o marido descrente, as filhas descrentes, minhas primas. Irmãos, a família vivia em paz. Com a entrada daquele boneco, o marido dela, depois de muitos anos, saiu de casa sem nenhum motivo. Vamos embora. Os filhos começaram a se desentender, o diabo feriu tudo, e até ela foi ferida pelo inimigo. E adoeceu, ficou de cama para morrer mesmo. As irmãs sentiram falta dela e as visitadoras foram visitá-la. Ela recebeu as irmãs em casa com muita dificuldade, sem ter nem condições de se levantar da cama, mas foi receber as irmãs na sala de casa, da casa dela. E quando as irmãs entraram, cantaram um hino, leram a Bíblia e disseram: vamos agora orar pela senhora, irmã. Tá certo, podem orar. E quando as irmãs iam iniciar a oração, Deus tomou uma daquelas irmãs ali. O Senhor tomou uma daquelas irmãs e disse: antes de orar, o Senhor diz que tudo que está acontecendo dentro desta casa é um espírito maligno que entrou aqui. Chamou a atenção de todo mundo e a irmã disse: e o Senhor me revelou por onde ele entrou. E disse: por esse boneco que está aí na estante. Irmãos, quando a irmã disse isso, a minha tia desmaiou, sofreu um ataque de desmaio, botou para morrer,
Aí o fogo desceu, né? Porque crente, quando vê essas coisas, sabe que é coisa maligna, né? O fogo desceu, as irmãs começaram a falar em línguas estranhas, sapatear e fazer aquele movimento santo e repreender o demônio e pegar o boneco quebrado todo ele e tal. Até hoje minha tia está bem e a família em paz. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado, não é? Tenha muito cuidado. O que você compra, o que você ganha, onde compra, cuidado, não é? Cuidado. Muito bem. Amados, não creais em quantos espíritos? Em todo espírito. Claro que ele aqui está se referindo a espíritos malignos que, apoderando-se da mente ou do corpo da pessoa, do corpo ou da mente, só basta se apoderar da mente. A mente é o terreno onde ele trabalha, o inimigo. O espírito maligno se apodera da mente e do corpo de alguém e começa a usar aquela pessoa para realizar feitos sobrenaturais, para trazer doutrinas de demônios, como Paulo diz lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4. E assim sucessivamente. Glória a Jesus. Irmãos, e se João, no início de tudo, lá mais de 12.000 anos atrás, ele fazia essa recomendação: amados, não creais em todo espírito. Imagine os senhores e as senhoras hoje, como esta palavra deve ser levada a sério. Precisamos ter cautela quando nos depararmos com certas manifestações espirituais, com certos ensinos, glória a Deus, que partam, que procedam de pessoas que nós não conhecemos. Tem uma escritora norte-americana chamada Rebecca Brown. Quem é Rebecca Brown? Ela diz, uma ex-satanista. Ela dá o testemunho: sou ex-satanista. E agora não, já de muito tempo, ela se declara cristã. E parece que é até pastora de uma igreja lá. E ela escreve bastante, tem vídeos dela na internet. Mas se você pega um livro de Rebecca Brown e começa a estudá-lo ou lê-lo, se você tem discernimento espiritual, você logo vai perceber que Rebecca Brown, a sua doutrina não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina cristã, não é uma doutrina que edifica, porque ela ensina de forma disfarçada, olhe para cá, de forma disfarçada, doutrinas de demônios. Ela afirma em seus escritos que existe a possibilidade do espírito do crente sair de dentro dele e flutuar no ar, fazer viagens cósmicas. Isso é uma doutrina espírita, que os espíritas denominam doutrina da transmigração da alma. É a capacidade da alma humana sair do corpo. O corpo fica lá inerte e a alma sai e vai vaguear por onde queira vaguear. Ela ensina isso. Ela ensina outras práticas espirituais para o combate da guerra espiritual. Se você compra livros de determinadas editoras, você vai se deparar com esse tipo de ensino. Kenneth Hagin, outro escritor americano que já faleceu agora há pouco, há 3, 4 anos atrás, ele também tem ensinos que são verdadeiras doutrinas de demônios. Ele diz que nós somos pequenos deuses. Ele diz que nós temos a capacidade de mandar em Deus e que Deus tem o dever de nos obedecer. Onde é que a Bíblia, onde é que a Escritura ensina isso? Em parte alguma. Então, irmãos, não é só ver um livro da capa bonita e comprar. Não é só saber de alguém que estou lendo um livro, eita, livro bom, compra ele, eu vou te emprestar. Não, calma. Calma, tenha cautela. João diz, amados, não creiais em todo espírito, tenha cautela, examine, investigue, ore,
Consulte alguém mais espiritual do que você, ou com mais maturidade cristã do que você. O que é que você me diz desse livro? O que é que você me recomenda daquele vídeo, daquele pregador e tal, etc. Tenha cautela. Mas João ainda diz, neste mesmo versículo 1, que o crente deve ter ousadia. O que é que o crente deve ter, irmãos? Ousadia. Ousadia em relação ao quê? A esse espírito, ou a esses espíritos que ele menciona no início do versículo. Ele diz: amados, não creias em todo espírito, mas, está acompanhando aí, os irmãos estão projetando aqui, não é? Mas provai se os espíritos são de quem? Porque tem espírito que não procede de Deus. Espírito maligno. E de onde procede o espírito maligno, irmãos? De quem, irmãos? Do diabo, de Satanás, do maligno. Recebem ordens dele. Operam neste mundo sob a tutela do inimigo, do maligno. Baixa lá na seção espírita, com a voz da pessoa que faleceu, com a mesma forma de escrita, se reporta a fatos do passado que aconteceu enquanto o tal era vivo, fala dos gostos de comida, de perfume, e a pessoa que vai em busca disso fica assim: não é que é o espírito mesmo do meu filhinho? Não é que é o espírito mesmo do meu marido, da minha mulher? Ah, eu vou virar espírito porque eu quero continuar conversando com ele. Glória a Deus. E um tempo atrás, há muito tempo atrás isso, a esposa de um pastor da Assembleia de Deus faleceu. Ele era muito conhecido na cidade do interior. E dias depois alguém chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor está sabendo que o espírito da sua mulher está baixando lá no centro espírita? O pastor disse: duvido, minha esposa era crente, era salva. Pastor, é ela. Olha, a voz é dela. Ela fala no Senhor, fala de acontecimento. Se quiser ir lá conversar com ela, pode ir. O pastor perguntou para tal pessoa: quando é que tem a próxima sessão? Tal noite, tal dia, tal noite, tantas horas da noite. Diga lá ao seu chefe que eu vou. E eu vou desmascarar aquele espírito que está se incorporando no médio, dizendo que é minha esposa. O pastor orou, jejuou, buscou de Deus autoridade, poder, reforçou-se e seguiu. Na noite da tal sessão, o pastor estava presente, sentou-se ao redor da mesa, o médio na cabeça, concentrou-se. Daí a pouco, o espírito baixou nele, tomou, e o homem começou a falar com a voz da esposa do pastor, se dirigindo inclusive a ele. Se dirigindo ao pastor. E o pastor ouviu por um pouco de tempo, disse: eu trouxe aqui uma folha de papel em branco e uma caneta. Ele não levou a Bíblia. E eu vou entregar agora para ele, e ele vai, em nome de Jesus, colocar a assinatura dele aí. Tome, Satanás, coloque a assinatura sua. Maligno, o médico pegou e, pela autoridade do homem de Deus, escreveu lá o nome Satanás. O pastor mostrou a todo mundo e disse: fica aí com o engano de vocês, que eu vou me embora. Minha esposa está com Jesus guardada no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Paulo, João, ele orienta neste versículo que nós devemos ter ousadia. Para quê, João? Para provar se os espíritos são de Deus. Para provar se os espíritos são de Deus. E eu disse aqui que a palavra provar, no original grego, ela foi tirada do mundo da metalurgia. A palavra no grego significa testar a barra de ferro para ver a sua pureza e a sua qualidade.
E como era que provava isso lá nos dias de João? Com fogo. Para saber se o ferro tinha uma boa qualidade, se ele era realmente 100% puro, tascava fogo nele, ou ele dentro do fogo esperava por um tempo. Se não estragasse, se ele não se depreciasse com fogo, então era aprovado. Para provar se os Espíritos são de Deus, nós não vamos usar outra ferramenta senão a palavra de Deus. Se as minhas ações, se a minha doutrina, se as minhas atitudes, o meu comportamento, como alguém que se apresenta como uma autoridade espiritual, for de encontro às Escrituras, pode descartar, porque não tem procedência de Deus. Não tem procedência de Deus. Em 1978, na Guiana Francesa, foi iniciada uma igreja denominada Templo do Povo. Seu fundador, um missionário norte-americano, que emigrou da América para a Guiana Francesa. O nome dele era Jim Jones. E Jim Jones, ele tinha toda uma aparência de homem de Deus. Usava terno, gravata, a Bíblia. Lá, ele fez uma comunidade isolada, numa região rural da Guiana Francesa, e ali ele reuniu cerca de 900 seguidores, entre adultos, jovens e crianças. E Jim Jones, que se autoproclamava como um profeta de Deus, ele copulava, isto é, tinha relações sexuais com a maioria das mulheres que eram suas adeptas, inclusive mulheres casadas, que os maridos, em obediência ao seu ensino, à sua doutrina, entregava suas esposas de corpo e alma a ele. Mas o pior, irmãos, não era isso, não era esse envolvimento sexual que ele teve com as suas adeptas, ou as adeptas da seita, não era o fato dos seus ensinos. O pior de tudo foi que em um determinado dia ele preparou vários recipientes grandes com um líquido venenoso, veneno puro, e mandou que todo mundo tomasse aquele veneno. Ele não disse que era veneno, disse que quem tomasse aquele líquido estaria automaticamente entrando na glória celestial. O que é que aconteceu? As 900 pessoas tomaram. Ele tomou? Não. Quando a polícia chegou, foi tarde demais. Estavam todos mortos, crianças, moças, rapazes, adultos, pessoas de idade. E ele vive, a polícia, para prendê-lo, ele foi fuzilado, assassinado, porque ele enfrentou a polícia. Glória a Jesus. E foi o FBI, a polícia norte-americana, que foi prendê-lo lá. Certo? Mas para os irmãos terem uma ideia do fascínio que exerce essas pessoas, que são dominadas por espíritos que não procedem de Deus. Mas o mais lamentável, irmãos, escute, é que muitas vezes pessoas que dão ouvidos a esse tipo de gente, que se apresentam como figuras, personagens espirituais, pessoas que têm autoridade espiritual, não é? O mais triste é que muitas dessas pessoas são membros de igrejas evangélicas. São pessoas que têm igreja, que têm ensino, que têm oportunidade de conhecer a palavra, mas não gostam de ensino, não gostam de doutrina, não gostam de escola dominical, não gostam da palavra de Deus, gostam de oba-oba, de frevo, não é? Gostam de movimento, e quando sabe que tem algum movimento em qualquer lugar, fazem caravana para ir atrás do engano, do erro e desses espíritos. Nós precisamos provar se os espíritos são de Deus. E eu tenho nada a ver se um indivíduo que aparece na televisão,
ele tem uma barba desse tamanho e se diz um sacerdote do Senhor, um profeta de Deus? Eu tenho nada a ver se aquele indivíduo ou determinados indivíduos, ele diz que trouxe água de Jerusalém, do Jordão, não é? Eu não sei, eu acho que o Rio Jordão vai acabar logo logo, irmão, porque só para o Brasil são trazidos, eu acho que milhares e milhares de litros d'água, porque tem muito pregador na televisão: oh, beba essa água aqui, é água do Jordão, é água consagrada, é água santa. Mentira, isso é água de poço, é água contaminada, e o povo, irmão, paga somas elevadíssimas por uma porção, não é, de água, falsa água do Jordão. Outro dia, em uma determinada igreja, que eu não vou dizer o nome, vou me reservar em não dizer o nome, porque estamos sendo transmitidos, estavam oferecendo sabonete para purificação espiritual. Desse tamanho o sabonete, quanto era, pastor? R$100. Deixa aqui uma oferta, R$100, leve, passe no seu corpo, passe no corpo do seu marido, da sua mulher, do seu filho, do seu patrão, tal, vai acontecer coisas extraordinárias. Leva a toalhinha e passe lá que vai dar tudo certo. Irmãos, nós precisamos confrontar com a palavra de Deus esse tipo de ensino, irmão, esse tipo de doutrina. Pastor, vá para lá, o senhor não gosta disso, é frio. Eu prefiro ser frio, prefiro ser taxado de frio, mesmo não sendo, do que estar fazendo papel de menino, papel de neófito, não é, atrás dessas coisas. Eu dou graças a Deus que por aqui não aparece, pelo menos nos cultos que eu estou não aparece. Que essa gente só aparece quando o pastor não está, ou quando não tem oficial da igreja, como presbíteros, diáconos, homens de Deus, que se chegar por aqui com sapateado, com caqueado, ele diz: olha, a serventia da casa é a porta da rua. Glória a Jesus. A serventia da casa é a porta da rua, pode parar. Outro dia alguém aparentou aqui ser uma grande assumidade espiritual e tal, e etc. E, pastor, eu vou orar agora pela igreja. Vai não, de jeito nenhum. Não, é só orar. Não, senhor, pode parar. Quem vai orar pela igreja sou eu, certo? Amém, irmãos? Amém. Pastor, o senhor é corajoso, tem que ser corajoso, tem que ter ousadia. Amém, irmão? Tem que ter ousadia, determinação para enfrentar essas feras, esses espíritos malignos que chegam aqui incorporados. Aqui é uma força de expressão, em qualquer lugar, em qualquer parte nós encontramos essa gente, chegam aqui incorporados em determinadas pessoas. Eu acredito que alguns se lembram de tempos atrás, festa de adolescentes, domingo à noite, a igreja cheia, os adolescentes aqui neste lado, cantando, toda essa bancada aqui, glória a Deus. E de repente, quando eles começam a cantar um dos seus hinos, uma senhora de pequena estatura, epiderme escura, sai de lá, toda esquisita, e chega aqui, profetizando para eles e dizendo que é pecado, que estava nisso, naquilo. Eu chamei um diácono e disse: irmão, desça, vá ali e diga àquela mulher que pare. E eu daqui, olhando o movimento, os meninos e as meninas cantando, e alguns já trêmulos, outros se sentaram chorando, porque o maligno, ele atinge as emoções. Foi um negócio chocante, eu vi daqui, e eu pedi para o diácono, pedi para ela parar com aquilo, e eu só via o diácono conversando com ela, e ela replicando. Aí ele voltou e disse: olha, pastor, ela disse que não ia parar não, e que se eu não saísse de lá, ela ia dar um tapa na minha cara. E eu disse para ela: se você der um tapa na minha cara, eu lhe dou uma munhecada aqui. Ó, está entendendo? O que é que o maligno cria? Então, diante da situação, eu disse: irmãos, de pé, igreja, vamos orar para o espírito maligno de demônio que está atuando nessa mulher ser repreendido. Tive que dizer isso. Isso é malcriação? Não, senhora, não, senhor. Isso é ousadia.
Isso é a autoridade de Deus. Pastor não pode ser um homem de boca aberta. É de Deus, é de Deus. Os presbíteros da igreja também não. Os homens do altar têm que ter esse discernimento. Principalmente quem é responsável por rebanho. Senão esses espíritos chegam incorporados em determinados indivíduos, seja do sexo masculino ou feminino, faz o ninho dele por ali, e se o obreiro for um boca aberta, não tiver essa capacidade de discernir, ele vai se aliar a tal pessoa. Hein? Principalmente em ciclo de oração, como está aqui afirmando o pastor, tem que ter, não é? Tem que ter segurança. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Quando nós oramos, ela voltou na hora, sentou-se lá atrás, ficou com a cabeça debruçada sobre o banco. O culto prosseguiu, o Senhor operou naquela noite. Terminou o culto, entrei para o gabinete. Daí a pouco chega uma senhora, companheira dela, já de idade, bateu na porta do gabinete, eu abri, ela entrou, estavam mais alguns irmãos comigo, e ela disse: por que foi que o senhor repreendeu o vaso de Deus? Veio me repreender. Por que foi que o senhor repreendeu o vaso de Deus? Eu disse: ô irmã, o vaso de Deus está aí fora também? Tá, chama aí o vaso para cá. Chama o vaso aqui. Glória a Jesus, chama o vaso. Parece que o Agrimerão estava comigo. Chama o vaso para cá. Aí o vaso entrou. Irmão, eu me assustei com a mulher, porque quando eu a vi de perto, eu vi a condição física, e Deus me permitiu ver além do físico. Uma mulher cheia de ferida, sandália havaiana suja, preta, encardida, uma roupa toda esquisita, o cabelo assanhado, um aspecto de louca. Eu disse: é você que é o vaso? É essa que é o vaso de Deus? É. Eu digo: olhe, vaso. Olhe bem para mim. Você é casada? Não, eu vivo com alguém. Qual é a tua igreja? A igreja de não sei de que, não sei de que, não sei de que. Tu tem pastor? Não tem pastor, não. Eu digo: olhe para mim. A partir da próxima vez que você resolver vir a esta igreja, você fique bem quietinha e comportada, porque senão você vai sofrer ainda uma repreensão maior. Deus vai lhe ferir. Eu disse: o meu Deus não vai me ferir não. Agora, se você não tiver cuidado, Ele vai lhe matar. E pode sair. Foram embora, até hoje não retornaram aqui. Glória a Jesus. Você está entendendo? Tem que ter ousadia, as irmãs do ciclo de oração, os obreiros do púlpito, os obreiros auxiliares. Você na sua casa, se alguém chegar lá: ó, irmão, eu vim trazendo aqui esse vaso para fazer uma oração, uma purificação espiritual nessa casa. Você diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: eu repreendo este demônio que está aí. Vai embora. A minha casa não precisa de purificação, não, nem eu, nem ninguém, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Não abra a porta, não. Se entrar, além de levar demônio para dentro da sua casa, pode tomar seu marido, pode lhe roubar, pode fazer um prejuízo, causar um prejuízo seríssimo a você. Não se abobale, não. Tenha cuidado. Não é só na igreja, não. Viu? Não receba convites para ir a qualquer lugar. Tem uma igrejinha ali, é pequena, irmã, mas olha, está apinhada. A pastora lá, olha, o pastor de lá, o bispo de lá, o apóstolo de lá, é um vaso. Fogo puro. Glória, vamos lá, olha, vamos lá, ele vai orar. Glória a Jesus. E outro dia uma irmã caiu na besteira de ir, o sujeito disse: você está com um nódulo no seio. Aí pegou nos 2 seios da irmã e foi orar. Bem pregado. Bem pregado. Bem pregado.
que não tinha que deixar a igreja e ir atrás desses aventureiros, não. A igreja tem ensino, a igreja tem doutrina, a igreja tem pastor, a igreja tem orientação, e gente da cabeça vazia, oca, vai atrás desses aventureiros. Chegou um e-mail para mim, de um membro da igreja, esses dias. Não tem uma seção lá no site, pergunta ao pastor, chegou uma pergunta: pastor, eu posso dar o dízimo numa igreja aqui perto da minha casa, mesmo eu sendo membro da igreja do Pinheiro? E o tal se identificou. Eu não dei a resposta não, porque eu vou aguardar ele vir aqui para eu chamá-lo. Sabe o que é isso, irmão? É gente que vai atrás. E esses endemoniados, eles não querem saber de alma de ninguém, eles querem saber de dinheiro e de outras coisas, mas que eu não vou dizer aqui. Que pena, irmãos, que o horário já se foi. Glória a Deus. Que pena. Mas, para finalizarmos o versículo 1, Paulo ainda fala na necessidade, ou digo, Paulo apresenta a justificativa neste versículo 1, a respeito, digo João, obrigado, João apresenta uma justificativa para as duas situações anteriores que ele recomenda, a cautela e a ousadia. Ele diz: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a versão atualizada, que é essa aqui, diz: saído pelo mundo. Eu acho melhor essa tradução aqui, saído pelo mundo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Atrás de quê, irmãos? Atrás de quem? Atrás do quê? Esses falsos profetas. Note que agora não são espíritos. Olhe para cá, já vou terminar. Olhe para cá. Você percebe que agora não são mais espíritos? Que ele fala? Ele falou. Nas duas partes anteriores ele fala em espírito. Mas agora, finalizando o versículo, ele fala em quê, irmãos? Falsos profetas. Falsos profetas têm carne e osso ou são espíritos? Tem carne e osso. Falsos profetas. Que tem semblante de profeta. Que fala como profeta. Que ora como profeta. Que alega ter autoridade de profeta. Mas que pelas suas práticas, pelas suas doutrinas, pelo seu comportamento ético, logo nós identificamos que o tal não é um profeta, é um falso, é um pseudo, como diz o texto grego, profeta. Pseudo profeta, um falso profeta. Glória a Jesus. E que eu e que você necessitamos ter o quê, irmãos? Discernimento espiritual para não sermos enganados. E na minha lide de pastor, por mais de 25 anos já, pela graça de Deus, eu tenho me deparado muito com isso. Mas a minha lamentação maior não é o surgimento desses falsos profetas, porque está na Bíblia e tem que aparecer. Tem que aparecer. O meu lamento maior é ver crentes, membros da igreja, minhas ovelhas, aleluia, ovelhas que o Senhor me confiou, indo atrás desses falsos profetas. Glória a Deus. Outro dia, um jovem disse: vou sair da igreja daqui, pastor. Vai, meu, vai. Por quê? Não tem liberdade espiritual nessa igreja. Ô, irmãos, eu pergunto para vocês, aqui não tem liberdade espiritual, não? Tem ou não tem? Eu disse: meu filho, o que é que você entende por liberdade espiritual? O que é que você entende? Ah, corta laço, fazer aviãozinho, sapatear com sapato de fogo, pegar na mão do anjo. Eu digo: meu filho, é bom mesmo que você saia. Essa liberdade aqui eu não quero nunca, pelo menos enquanto eu for pastor da igreja. Não quero. Não quero. Glória a Deus. Eu fui pastor de uma irmã, de uma igreja, e um dia uma irmã me procurou: pastor,
Estou perturbada. Por quê, minha irmã? Pastor, antes de eu ser crente, eu era da macumba, pastor. Eu vivia de dentro. Era macumbeira de dentro da macumba. E o que eu vi, o que eu fazia lá na macumba, no centro de macumba, algumas vezes eu estou vendo aqui na igreja. Eu digo, como é a história, irmã? Pastor. O que é que a senhora está vendo na igreja? Olha, pastor, no ciclo de oração. No ciclo de oração nem sempre o pastor pode estar. Nem sempre os presbíteros podem estar. As irmãs são pessoas bem intencionadas, as irmãs que estão na frente. Estou me referindo às irmãs daqui. Estou falando do contexto geral. As irmãs que dirigem ciclo de oração por esse Brasil afora são mulheres bem intencionadas. São mulheres que buscam a Deus. E chega determinadas pessoas com aparência de santidade e tal, etc. Pedem para pregar, pedem para falar, dá um testemunho. Não, eu tenho um testemunho para dar. Que eu chamo de testemunho, né? Testemunho. Então a irmã disse, pastor, na macumba eu cortei muito laço. E eu perguntei para ele como é cortar laço, mas ela mostrou. Eu disse, é isso que é cortar laço lá na macumba? Pastor. Eu aprendi a cortar laço lá. E aqui na igreja tem umas irmãs de oração que elas me disseram que eu tenho que cortar laço. Agora eu estou confusa, pastor. Porque eu vi lá, na obra do diabo eu vi. E vim para a igreja e encontro isso. Eu disse, ô irmã, o diabo imita Deus? Ela disse, imita. O diabo pode imitar a Deus. Eu perguntei-lhe, e Deus imita o diabo? Ela disse, de forma alguma. Eu disse, pois não corte laço. E se alguém vir lhe orientar, corta laço, repreenda, já que a senhora conhece de onde a procedência desse tipo de coisa. Eu tenho mais de 30 anos de evangelho. Eu fui crente na minha adolescência, sem ninguém me doutrinar, a minha família era toda católica. E eu fui criado na doutrina da Assembleia de Deus até hoje. E Jesus batizava crente com o Espírito Santo sentado nos bancos, orando nas vigílias, na escola dominical. Eu mesmo fui batizado no quarto da minha casa, sozinho lá, sem ninguém ser crente. E porque hoje, irmão, nós temos que estar inventando inovações, copiando A, B e C, para ajudar Jesus. Não, é uma mãozinha que nós vamos dar a Jesus. Jesus precisa de tua mãozinha, nem da minha mãozinha, irmão. Precisa não. A mão dele é muito grande e faz tudo por nós. Tudo. Os crentes têm que ser educados espiritualmente. E só tem uma forma de nós sermos educados pela palavra. Na área, no campo espiritual, pela palavra. E até no social, porque a Bíblia também ajuda a melhorar o comportamento social do crente. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Já têm saído pelo mundo. Glória a Jesus. É só abrir o coração que esse espírito aqui entra e faz do tal um falso profeta. Irmãos, eu confesso que eu pensei que eu ia concluir esse estudo hoje. Porque nós já falamos no versículo 1, no estudo anterior. Mas, irmãos, eu tenho estudado esse texto. E Deus tem tanta coisa boa para nós nesses versículos. Aleluia. Tanta coisa boa. Que o versículo 1, mesmo na recapitulação, esgotou o tema. Mas não tem problema não. Sexta-feira, com a ajuda de Deus, nós concluiremos. Amém, irmãos? Amém, igreja? Fique de pé em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos estão felizes por esta palavra? Não vou mais sexta-feira, levei-lhe a pada lá. Venha, irmã, venha, irmão. Porque Jesus bate, mas ele bate com jeito. Viu?
E amanhã a dor já tem passado. Não deixe de vir, não. Venha. Venha aprender a palavra de Deus. Irmãos, aniversariaram esta semana a irmã Eliselda. Eu vi no site. Ainda pensei de ligar para a senhora ou pedir para a irmã Elisânia. Não sei se aliás, pedi. Não sei se a irmã Elisânia se lembrou. Terminou esquecendo também. Como eu já disse aqui, meu tempo está uma coisa incrível. Hoje eu entrei numa reunião 9 horas da manhã, lá no Farol, com diretoria, pastor presidente. Saí 7 horas da noite direto. 5 horas da tarde almoçamos lá mesmo no local. Meu café pela manhã foi um copo de vitamina de abacate. Parece que Deus botou um reforço no abacate. Glória a Deus. Quem tiver pé de abacate, se lembre de mim, irmão, que eu gosto. Viu? Se tiver pé de abacate lá na sua casa, pé de laranja, pé de goiaba, banana. Irmã Elizabeth, está aí, Elizabeth? Tá não. Irmã Elizabeth tem banana lá na casa, bananeiras, né? Aí de vez em quando ela traz um saco de banana. Eu passo a semana todinha comendo banana, que só um macaquinho. Glória a Deus. E eu gosto muito de frutas. E parece que hoje Jesus viu que eu ia passar o dia lá tratando de assuntos, e a vitamina que a irmã Elisânia fez estava reforçada. 5 horas da tarde fomos almoçar, todos nós, 18 pastores com o pastor presidente, glória a Jesus, e já saí de lá para cá. O corpo dizia, vá para casa descansar. A consciência dizia, vá para a igreja adorar a Deus com os irmãos. Então eu disse a Grimerão, consegue lá um paletó. É teu ou é de um defunto? É seu, né? Glória a Jesus. Consegue uma gravata. Ele conseguiu tudo preto. Glória a Deus, mas graças a Deus que não é de defunto nenhum, é dele. Aleluia. E aqui estou eu, glorificando e exaltando o nome do Senhor, alegre com Jesus. Amém? Durante a noite, Deus proverá. Olhe para Jesus me ajudar. A irmã Eliselda aniversariou, e a irmã Simonei, esposa do diácono Jairo Rocha. Mais alguém aniversariou, irmãos, esta semana, que escapou? O irmão Erasmo, por favor, venham para cá. Irmão Erasmo, irmã Verônica acompanhe seu esposo. Irmão Edinaldo está trabalhando lá na sede, que falei com ele. Digo, olha a hora que o seu pastor está saindo, viu? Disse para ele lá. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos, aniversariou? Amanhã, domingo, para a oração e jejum, das 8 até as 15 horas, incluindo aí o período de ensino da escola dominical, nós teremos oração. Estão escalados os seguintes grupos: senhoras, senhores, jovens e adolescentes, filhos de Asaf. Era bom também colocar o louvor perene. Está aqui? Não, escaparam do louvor perene. Escapou. Mas está aqui na minha cabeça. Vem também, Marcelo, tu com esse teclado abençoado, para ajudar a gente a atravessar aqui um dia de oração e de jejum. Os irmãos continuem orando por mim, para Jesus me dar graça e saúde para prosseguir na jornada. Glória a Deus. A jornada. Para os nossos amados irmãos e irmãs, eu quero dedicar o Salmo 34, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. As sub podem orar também por lá, para não deslocar ninguém, viu, gente? Orem por lá mesmo, para não dificultar o culto à noite. Salmo 34, versículo 8, para nossa irmã e para o nosso irmão. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom ou não é, igreja? Amém. É bom. Só a vida que Ele deu a vocês, mais um ano, não é? É uma bondade. Bem-aventurado o homem ou a mulher que nele confia. A igreja está alegre, parabeniza nosso irmão Erasmo, nossa irmã Eliselda, por mais um ano de vida. Digam todos, graças a Deus. Amém. Quem não trabalhou ainda hoje aqui orando? Foi Jeová, foi? Chega, Jeová, ora aí por essas bênçãos. Para os meninos que trabalham no som, nós chamando a avisar que a reunião amanhã à noite, a partir das 19 horas, tá? No auditório da Comadal, Farol. Vamos orar, né? Oremos.
Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, pelos louvores que já foram entoados a Ti. Aleluia, pela Tua palavra, a qual o nosso pastor ministrou. Agora te pedimos, Senhor, bênçãos especiais sobre a vida dos Teus filhos e filhas que estão aniversariando. Que o Senhor possa realizar o desejo do seu coração. Que o Senhor possa, meu Deus, guardar a Tua igreja, Senhor, dos falsos profetas. Senhor, nos guarda, nos cobre com Teu sangue. Nos dá um final de semana em paz, Senhor. Abençoa os trabalhos que se seguem. Leva em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre a nossa vida, e todos dizem amém. Vão na paz do Senhor.